Galera do primeiro plantão, o vídeo de hoje é sobre o futuro da medicina e as inovações que o futuro nos reserva. Vamos lá? Eu venho agora do último congresso Global Summit de Telemedicina que aconteceu em São Paulo no último final de semana. E o termo telemedicina ficou até como sendo pejorativo para nós médicos. Por quê? Porque a gente associou isso exclusivamente às teleconsultas. A consulta realizada à distância, sem a presença do médico, o que, de acordo com as normativas do CRM, do CFM, são contra o nosso código de ética e moral. Observando dessa forma, eu pude perceber que eu cheguei cheio de preconceitos a este congresso e saí de lá com a mente completamente diferente. O termo telemedicina, ele engloba muito mais do que apenas as teleconsultas ou os telelaudos. Ela engloba uma série muito grande de inovações que estão acontecendo na medicina em inúmeros países. Na Europa e nos Estados Unidos isso já é uma realidade. No Brasil a gente ainda carece de uma regulamentação. Não se discutia lá se isso vai ou não acontecer. Lá se discutia quando isso vai acontecer. Na verdade, isso já está acontecendo em inúmeros aspectos. A gente tem que ficar ligado e atento, porque se nós não participarmos ativamente deste momento, essa transformação será feita por outros profissionais de outras áreas. É fato inegável que as profissões vêm se transformando e vêm se modificando ao longo do tempo. Um exemplo claro disso é em relação a táxi e Uber. Há anos atrás não se discutia, não se existia a ideia de termos veículos compartilhados. Hoje, cada vez mais, os táxis estão em desuso e os Ubers estão em populações crescentes. Isso é verdadeiro em qualquer país do mundo. Na medicina não será diferente. Essa evolução tecnológica que a gente está presenciando, ela certamente englobará essa parte da saúde. Isso já vem acontecendo mesmo. Quando hoje aplicamos os prontuários eletrônicos, temos a maior implicação conhecida desse desenvolvimento tecnológico. Mas isso é um desenvolvimento ainda muito breve, muito sucinto de tudo aquilo que deve acontecer. Quando eu observei a palestra do Daniel Kraft e também do Claudio Lotenberg, presidente do grupo Albert Einstein, eu pude notar como isso já está avançado e muito no nosso dia a dia. Nós médicos precisamos estar atentos a essas modificações, que inevitavelmente acontecerão, já vem acontecendo. Quais são as principais inovações na área médica então? A primeira delas eu separei como análise dos dados. Aqui temos a primeira contribuição que veio do mercado financeiro, o chamado blockchain. As criptomoedas, elas possibilitaram o armazenamento de informações de forma descentralizada e altamente confiável. O dinheiro do futuro, como é chamado, os bitcoins e as outras criptomoedas, elas permitiram eu agremiar as informações de uma forma muito confiável que não pode ser manipulada. Essa mesma tecnologia hoje dá origem ao que a gente chama de blockchain na medicina. O blockchain vai possibilitar que tenhamos os prontuários muito mais confiáveis e o prontuário direcionado àquela pessoa, àquele indivíduo. Eu assisti uma palestra do Dr. Leonardo Aguiar, um entendedor muito grande desse assunto, que mostrou que 6 dias após o nascimento do seu filho, ele já tinha uma quantidade enorme de papéis que representavam informações e dados do seu filho. Aos 120 anos, que é o que a gente espera que a população viva, teríamos caminhões de informações, teriam ser transportadas em caminhões de papéis. Com o blockchain, isso vai modificar muito, porque essas informações seriam confiáveis, elas poderiam ser acessadas por qualquer médico e teriam todas as informações daquele indivíduo durante toda a vida. Isso daria uma confiabilidade muito grande ao prontuário médico eletrônico. A análise de uma quantidade enorme de dados só é possível através do Big Data.
O Big Data é uma ferramenta de supercomputadores que possibilita a análise de uma infinidade de dados. Para vocês terem uma ideia, hoje 90% de todos os dados coletados através de informações médicas, eles são perdidos ao longo do tempo. Imaginem isso, se a gente tivesse acesso a 100% dessas informações. E através dessa análise gigantesca de dados e cada vez mais de estruturas neuronais artificiais, é possível o desenvolvimento da segunda grande inovação na área médica, a inteligência artificial. Isso é motivo de inúmeros filmes de ficção científica, como a gente já viu há muito tempo atrás. Eu sou da época do Exterminador do Futuro, onde as máquinas vieram e exterminaram todos os humanos. Isso é uma ficção, mas o desenvolvimento da inteligência artificial hoje é uma realidade. Inúmeras inovações acontecem sem antes terem sido previstas. Nos filmes de ficção do passado, a gente não ouvia falar de internet, por exemplo, e hoje a gente não consegue pensar no mundo sem a internet. Isso é uma realidade. Quando ficamos sem internet, ficamos praticamente hoje sem roupa. Ela faz parte do nosso dia a dia. E pensando assim, a inteligência artificial vai possibilitar uma análise gigantesca de informações que qualquer cérebro humano demoraria muito tempo para essa análise. A IBM lançou uma inteligência artificial chamada Watson, que conseguiu processar todas as informações oncológicas de todos os centros do mundo desenvolvido e possibilitou um melhor tratamento, a indicação das complicações de cada um deles em uma análise muito mais fina. Isso seria impossível para o oncologista mais experiente. Além do que, ela integrou todos os países que participaram dos estudos de uma forma muito mais rápida. A inteligência artificial é certamente uma dessas inovações futuras. Temos também uma inovação que faz parte já do dia a dia no Brasil e em todo o mundo, que é a robótica. No Brasil temos atualmente 44 robôs fazendo cirurgias. No mundo já foram 1 milhão de cirurgias robóticas. Ainda a um custo elevado, ainda com uma tecnologia em desenvolvimento, que em 2022 vai cair a patente do Da Vinci, e aí outras tecnologias semelhantes poderão surgir. A robótica, ela possibilita uma segurança de movimentos ao cirurgião muito importante, muito forte, onde o cirurgião ele vai poder promover dissecções que antes eram extremamente difíceis. É um avanço em relação à videolaparoscopia. O movimento tridimensional das mãos do robô, ela possibilita muito ganho em relação a dissecções do que a videolaparoscopia numa pinça rígida. Além do que, a possibilidade de você operar e comandar a câmera mostra um envolvimento de uma única pessoa na realização daquele fato. Aonde na vídeo eu opero e o colega mostra a imagem que gostaria que eu visse. Eu preciso de uma sinergia muito maior entre as duas partes do que na robótica. Então hoje as especialidades de cirurgia torácica, ginecologia, cirurgias gerais, abdominais como hérnias, além da urologia e da procto, se desenvolveram muito com a robótica. E isso é um novo avanço para os próximos anos. Uma outra tecnologia inovadora é a nanotecnologia. Trabalhar pensando no átomo é o objeto de estudo da nanotecnologia. Eu gostei de um exemplo que foi citado. Pensemos numa praia de 1000 quilômetros de extensão. Um grão de areia seria 1 nanômetro. Para vocês terem ideia da dimensão, da pequenez da estrutura, mas com os microscópios de varredura eletrônica e o desenvolvimento cada vez mais apurado dessa tecnologia criada no Japão em 1974, inúmeras inovações são possíveis. Robôs microscópicos que penetrariam dentro de artérias para sua limpeza. Robôs que penetrariam dentro do espermatozoide, propulsionando esse espermatozoide dentro do óvulo. A nanotecnologia é uma realidade.
Eu pude perceber nesse congresso e pude visualizar uma lente microscópica associada à nanotecnologia que, ao abrirmos a geladeira de casa, vai mostrar que não podemos comer um determinado doce por sermos diabéticos, ou apontarmos que aquilo vai alterar o nosso índice glicêmico. Essas interações, elas são válidas e importantíssimas no mundo atual. A nanotecnologia vai estar vinculada à internet das coisas, uma nova inovação médica. Todos os aparelhos eletrodomésticos e equipamentos médicos, eles poderiam estar conectados uns aos outros, através do nosso sistema Wi-Fi, Bluetooth ou até através de ondas de baixa frequência, o que é o mais comum e motivos de estudos modernos. Assim, essas informações poderiam contribuir para uma interação muito maior com o ser humano. Pensando em nanotecnologia, naquela lente que eu lhes falei, ao abrirmos a geladeira, as informações de materiais nutritivos, de informações calóricas estariam disponíveis ao olho humano. E uma análise com aquilo que já fizemos, quando caminhamos naquele dia, se fizemos ou não atividade física e a nossa predisposição genética. A internet das coisas, o símbolo IoT, Internet of Things, ela é mandatória no mundo moderno, ela está acontecendo, os aparelhos estão se tornando conectados à nossa realidade. O conceito de saúde e doença, eles vão estar muito mais próximos, a saúde vai estar muito mais atrelada a essa qualidade tecnológica. É impossível da gente falar de internet das coisas sem pensar no conceito de monitorização através dos wearables. O que são isso? São sensores. Estes sensores possibilitariam uma comunicação direta das nossas atividades através de uma monitorização delas com todos os outros aparelhos. Hoje a gente vê isso no Apple Watch. O Apple Watch ele mostra quantos passos você deu durante o dia, quantos quilômetros você caminhou, se você faz natação, quantos quilômetros você nadou. Mas ele possibilita ainda hoje mostrar qual foi o seu estilo de nado. Como isso é possível? Ele está olhando pela gente? Isso vai acontecer nos próximos anos. Isso está acontecendo diretamente na sua vida. A possibilidade de integração de todas essas tecnologias é o grande advento da quarta revolução tecnológica pela qual estamos passando. O conhecimento do genoma humano, ele também foi possível após 1995 nos Estados Unidos. Em 5 anos, o genoma foi mapeado. E hoje temos uma implicação na produção de medicamentos de doenças que antes eram inacessíveis ao conhecimento humano, como o Parkinson, o Alzheimer ou mesmo a fibrose cística. Essas teorias e essas terapias estão sendo modificadas com conhecimento genético. Eu vou citar um exemplo de uma interação entre a robótica, o genoma humano e a nanotecnologia. Foi feito um pequeno robô que possibilitou entrar dentro do corpo do espermatozoide, propulsioná-lo até a entrada no óvulo. Isso daí seria só o conhecimento robótico, mas não. Ele conseguiu abrir a membrana do óvulo sem causar a sua destruição, implementou o material genético do espermatozoide junto ao núcleo daquele óvulo e depois se desintegrou automaticamente, mostrando a participação de tudo isso ao mesmo tempo. Com isso, a fecundação se tornou possível. No futuro, nós teremos muitas dessas tecnologias incorporadas às práticas usuais. Este é o grande desafio do mundo moderno. Para vocês observarem como depois, quando a gente fala só do termo telemedicina, como ele é conceituado hoje, como a teleconsulta, e ver que isso é uma pequena porção de tudo isso que é possível. Levar o conhecimento para lugares distantes, como dentro da floresta amazônica, para especialidades que seriam impossíveis de estar lá, é uma das tarefas da telemedicina. Essa teleconsulta ou a interconsulta entre especialistas, a segunda opinião médica, é uma realidade. Mas eu pude ver nesse congresso aparelhos que possibilitam a ausculta cardíaca monitorizadas à distância,
o incorporamento de palpação abdominal com ultrassom na ponta dos dedos, para que assim eu chegue a diagnósticos que antes demorariam dias para serem realizados pela necessidade de inúmeros médicos. O contato diretamente da câmera com a estrutura da pessoa e a leitura de pequenas modificações na sua expressão facial, como os lábios, ou a pupila, ou o aspecto da face, muito parecidos com uma série americana chamada Lie to Me, que mostrava se a pessoa estava ou não mentindo. São frutos de uma tecnologia que pode auxiliar e muito o médico na sua tomada de decisão. Muito mais do que simplesmente termos uma consulta sem a presença do paciente. É óbvio que eu sou um defensor do atendimento humanizado. Eu sempre fui aqui no Primeiro Plantão e continuarei sendo, porque neste congresso eu também cheguei a uma conclusão que é a grande conclusão de todos esses expoentes da medicina tecnológica. Enquanto fizermos as coisas como robôs, seremos substituídos, porque o robô certamente vai fazer isso com muito mais acurácia, eficácia do que nós humanos. A repetição de coisas, movimentos técnicos precisos. Mas o que nos diferencia dos robôs é a nossa capacidade de sermos humanos, de termos criatividade, de fazermos um atendimento humanizado, olho no olho. Isso nenhum robô será capaz de tirar das mãos do médico. Uma pergunta que fizeram a Daniel Kraft foi: você acredita que o médico vai desaparecer? E ele foi categórico na sua colocação que jamais. O médico é parte do processo saúde e doença. Sem nós médicos não existe o conceito de medicina. Ele é fundamental. Agora, nós precisamos entender essas novas tecnologias e passarmos por uma reformulação da nossa qualidade profissional. A formação hoje do médico é deficitária. É feita através de um sistema tradicionalista, antigo e antiquado. Essas novas tecnologias vão possibilitar uma integralização muito maior de todos os conceitos. E nós seremos os médicos deste novo século, dessas novas influências tecnológicas. Fiquem ligados, a telemedicina, ela acontecerá. Não se discutirá se isso vai ou não acontecer. Está acontecendo. Fiquem muito atentos. Nós precisaremos estar neste novo mundo. Nós já estamos nele. Galera do Primeiro Plantão, não percam nunca essa oportunidade de participarem ativamente dessa transformação, da quarta revolução industrial.